Fala pessoal, aqui é o João Cristofolini e nesse vídeo quero começar a falar com você sobre como validar uma ideia. Nos vídeos anteriores, que se você não viu ainda, tá de sacanagem, volta lá e vê esses vídeos, como encontrar problema, como validar problema, como encontrar os sócios e as pessoas ideais. Esses vídeos vão ser fundamentais para que você esteja no mesmo nível de raciocínio aqui desse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar como ter de fato ideias, como validar ideias. E perceba que esse não é o primeiro vídeo, né? A gente já falou sobre outras coisas que vêm antes, que são mais importantes do que isso. Se você começar por esse vídeo, você vai estar começando pelo caminho errado. Você tem que começar pelas etapas anteriores e só depois de ter percorrido os caminhos anteriores que você vai poder pensar em ideia. Eu já tenho um problema, eu já validei esse problema, eu já tenho um time minimamente complementar ideal para me ajudar a resolver esse problema. Agora eu vou começar a pensar nas primeiras ideias. E como que eu faço para ter ideias? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Pô, João, como tu tem tanta ideia de negócio? Da onde que vem tanta ideia? Eu queria ter uma ideia, né, e não consigo ter ideia. Então, reforçando que você começa o negócio com problemas. Você encontra problemas, valida problemas, depois encontra pessoas que também se apaixonam por aquele problema, que podem te ajudar a resolver esse problema. Somente nesse momento que você vai juntar esse grupo de pessoas, né, você, o seu sócio, as pessoas iniciais, e que vocês vão começar a fazer um brainstorm, começar a discutir sobre ideias de problemas. E aonde que vem as ideias? Tem gente que acha que as ideias vêm do além, né, vêm do acaso, vêm do espaço. Não está completamente errado, né? As ideias vêm de um mundo subconsciente. Eu costumo dizer que as ideias estão percorrendo o universo. E tem gente que agarra uma ideia e tem gente que deixa uma ideia passar e depois reclama que o fulano pegou a sua ideia, executou a sua ideia e teve muito sucesso. Lembre que a ideia não vale nada, ela é um ponto, mas não é o ponto mais importante de um negócio. Uma dica muito importante para você ter mais ideias, porque lembre que ideias, pessoal, é um exercício, você precisa treinar, exercitar a sua mente para pensar em resolver problemas. Ideias nada mais são do que soluções para resolverem problemas. Então você já encontrou um problema, agora você precisa fazer a sua mente trabalhar para pensar em soluções de como resolver esses problemas. Um ponto muito importante é você aumentar o seu repertório mental. Você tem que ler sobre coisas diferentes, estudar sobre coisas diferentes, ir para lugares diferentes, falar com pessoas diferentes, conviver em ambientes diferentes. Quanto maior é o seu repertório mental, mais combustível você tem para ter novas ideias. Porque geralmente uma ideia, ela não nasce do nada. Ela nasce da conexão de coisas, de assuntos, de pontos diferentes. Então, quanto maior o meu repertório mental, mais eu consigo conectar pontos de áreas, de assuntos, de visões de mundos diferentes, e essas conexões me geram insights, essas conexões me geram ideias. Perceba uma coisa muito comum, grande parte dos negócios, das startups, e foi assim com a Pega Aqui também, elas não nascem de alguém que é um especialista no negócio. Tem um grande problema de você ser um grande especialista. E eu falo muito sobre a diferença entre você ser um generalista e você ser um especialista. Você que quer ser um empreendedor, você precisa ser um generalista. O que é um generalista? É uma pessoa que tem muito conhecimento sobre coisas diferentes, sobre áreas diferentes, tem um repertório mental muito grande. E o que é um especialista? É aquele cara que passou a vida inteira fazendo a mesma coisa, trabalhando na mesma empresa, trabalhando na mesma área, se especializando, né, fazendo pós, mestrado, doutorado num único assunto e sendo PhD naquele assunto. E qual que é o grande problema de você ser um especialista versus você ser um generalista? Quando você é um especialista, quando você sabe muito sobre um assunto, você literalmente fica bitolado, você fica preso naquele ponto, naquela área, naquele assunto, e você não consegue pensar em formas diferentes de fazer a mesma coisa. E geralmente uma ideia, ela nada mais é do que pensar em maneiras diferentes de fazer coisas diferentes. Como que eu posso pensar em outras maneiras de resolver esse problema? Quando eu tenho uma mente generalista, conheço assuntos diferentes, vou para lugares diferentes, convivo com pessoas diferentes, eu aumento meu repertório mental, eu não estou bitolado naquele padrão, naquela rotina, e eu tenho mais ferramentas para gerar novas ideias. Não por acaso que a maioria das startups não nasce de um especialista, nasce de generalistas, de pessoas que não vieram com muitos vícios do mercado, ou também não nascem de grandes empresas, nascem de pessoas comuns que vivem aquele problema, que têm algum insight diferente. Então, cuidado com especialistas. Quando nós começamos a Pega Aqui, a gente ouviu de muito especialista do mercado, né, o cara que tinha muito conhecimento em logística, muito conhecimento em e-commerce, que aquilo não ia dar certo. Isso jamais vai funcionar no Brasil, isso jamais vai dar certo, isso não funciona, isso, aquilo. Por quê? Porque o cara tem tanto conhecimento, ele é tão especialista naquela área que ele não consegue ver formas diferentes
de resolver aquele mesmo problema. E às vezes a própria ignorância, ela é positiva. Quando eu tenho pouco conhecimento especializado, específico em uma área, eu acabo às vezes não sabendo o que eu não sei, eu acabo tendo uma certa ignorância sobre aquele assunto, e essa ignorância me permite testar, me permite me aventurar, me permite tomar risco. E muitas vezes, quando você é muito especialista, você está bitolado e você sabe todos os poréns, todos os problemas que podem acontecer, você fica com medo, você fica com receio e você não tenta coisas diferentes. E fazer sempre a mesma coisa, obviamente que vai gerar sempre os mesmos resultados. A única forma de pensar em ter resultados diferentes é fazendo coisas diferentes. Então, muito cuidado com a opinião de especialistas, consultores, PhDs em alguma área, porque geralmente não é esse cara que vai começar o negócio. Esse cara é o cara que vai falar mal do teu negócio, é o cara que vai falar que esse negócio não pode acontecer. E ainda bem que nós não ouvimos quase nenhum especialista do mercado de logística e de e-commerce, a gente tinha muito pouco conhecimento sobre isso. A minha maior experiência foi comprando alguma coisa na internet, não tinha conhecimento nenhum tecnicamente falando sobre essa área, e justamente essa ignorância me permitiu conectar coisas diferentes, pontos diferentes, experiências diferentes, de lugares diferentes e tentar fazer coisas diferentes. E aí, obviamente, gente, não tem como ser diferente. Você precisa testar, você precisa estar com a tua mente aberta para errar, testar, até que você começa a encontrar coisas que funcionam. Esse é o conceito de um MVP, que é tão famoso, tão falado numa startup, né? O produto mínimo viável. Eu não preciso gastar muito tempo, gastar muito recurso, isso é um erro muito comum, né? Ficar 1 ano, 6 meses desenvolvendo um produto, uma ideia, e quando eu coloco essa ideia no mercado, eu descubro que ninguém quer comprar essa ideia, esse produto, ou que essa ideia, esse produto não resolve nenhum problema, ou que ele não tem nenhum diferencial. Então, o mantra de uma startup é você começar rápido, gastar pouco tempo, gastar pouco dinheiro, gastar pouco recurso, e exatamente isso é um MVP, isso é um produto minimamente viável, é fazer algo muito simples, algo muito rápido, que resolva um problema e que depois você vai melhorando conforme o tempo. Cuidado com o perfeccionismo, tem muita gente que é perfeccionista e nunca começa, e nunca executa, e dificilmente vai conseguir começar um negócio, porque se você se apega à perfeição, você nunca vai chegar na ação. Você precisa agir. Colocar em prática, testar, errar, ouvir o consumidor, voltar, retomar, até que você consiga acelerar. Tem um exemplo muito legal de um MVP, que é o exemplo de um automóvel. Vamos pensar que você precisa criar um carro, né? Como é que você começa o processo mental para construir um carro? Eu não começo pensando num carro, eu não começo pensando em como que eu vou criar um carro muito bom. Eu começo pensando no problema. Qual que é o problema? Tirando questões de status, né, e de gostos principais, mas o problema central de um carro é levar a pessoa do ponto A até o ponto B. Esse seria o motivo de você ter um carro, um automóvel, que é o deslocamento, levar do ponto A até o ponto B. Então vejamos, o que poderia ser um MVP? Como é que eu posso começar um carro de uma forma muito rápida, gastando pouco tempo e gastando pouco dinheiro? Eu vou começar pensando em uma solução que resolve o meu problema. O que eu posso criar para resolver o meu problema, para fazer as pessoas saírem do ponto A e chegarem até o ponto B? E aí, no processo de brainstorm, eu chego na conclusão de que eu posso fazer um skate. Se eu tiver 4 rodinhas e tiver um tampão por cima, eu vou conseguir fazer com que essa pessoa chegue do ponto A até o ponto B. Então eu vou gastar pouco tempo, pouco dinheiro, eu vou executar esse produto, vou colocar para rodar. As pessoas vão começar a usar, eu vou começar a observar elas usando, eu vou coletar feedback delas, e aí eu começo a observar que as pessoas de fato estão resolvendo o seu problema. Elas saíram do ponto A e foram até o ponto B, mas está indo muito devagar, está faltando equilíbrio. Teve muitos problemas que eu vi que aquele meu produto resolveu o problema em partes, mas ele ainda não estava perfeito. E aí eu começo a observar e eu vejo que eu posso colocar um guidão. Então o meu skate vai se transformar num patinete. Agora eu tenho um guidão e aquelas pessoas que usavam o meu skate e que chegavam do ponto A ao ponto B, mas tinham uma dificuldade de se equilibrar, agora eu melhorei o meu produto. Eu coloquei um guidão e agora essas pessoas conseguem se equilibrar nesse guidão e conseguem então chegar do ponto A até o ponto B. Mas eu continuo vendo que tem problemas ainda nesse patinete. As pessoas talvez tenham que fazer muita força, não conseguem se equilibrar, e aí eu penso em colocar um banco. As pessoas agora podem ficar sentadas, então eu tenho quase que um patinete sentado que a pessoa sai do ponto A ao ponto B. E depois isso vira uma bicicleta, e depois isso vira um motor, e depois isso vira uma moto, e por último isso vira um automóvel. Qual que é o exemplo? Esse é um exemplo bem ilustrativo, bem didático, para te mostrar que você não precisa chegar com o teu produto final. Você precisa conseguir
conseguir resolver a dor do seu cliente, mesmo que seja da forma mais simples, rápida, barata possível, e durante o caminho você vai melhorando, reforçando, mudando, ouvindo o feedback do cliente e lapidando esse produto, entendeu? Se você esperar muito tempo e gastar muito dinheiro, certamente alguém vai ser mais rápido do que você, certamente quando você lançar o seu produto, ele já não vai mais ter utilidade nenhuma, porque o mundo hoje muda numa velocidade muito grande, e se você levar muito tempo para desenvolver alguma coisa, você vai demorar muito para testar, para validar, e você vai ter perdido o momento, o time, que é uma coisa muito importante no mundo dos negócios. Então, larga a perfeição, vamos para ação, vamos executar, vamos começar com o que a gente tem, gastando pouco tempo e pouco dinheiro, fazendo o seu MVP, ir pra rua e coletando feedback das pessoas. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com quem você acha que pode ser útil, se inscreve na nossa newsletter que tá na descrição desse vídeo para você receber os conteúdos em primeira mão. E se você quiser a minha ajuda para ir mais rápido, para acelerar e para te orientar a começar, escalar e vender o seu negócio, as vagas para minha mentoria estão abertas, você pode entrar no processo de seleção e o link também está na descrição desse vídeo. Beleza? Então até o próximo vídeo. Um abraço!